Como é que anda a saúde emocional de vocês? Como é que vocês podem dar de 0 a 10? Vamos lá. Uma nota assim, no geral. Já esteve 5. Já Agora está 8, 9. Nossa, que evolução em pessoa, hein? Muito. Terapia ajuda, fazer uma atividade física, se alimentar bem, namorar, tudo isso contribui para que a gente tenha e outras coisas. Comer um chocolate de vez em quando, passear, viajar. Já estou na prática dizendo as coisas que ajudam a gente a ter uma saúde emocional. Mas aí o que é que nós podemos fazer para sermos profissionais emocionalmente saudáveis? Aí vamos falar o seguinte. Em primeiro lugar, por que é importante nós cuidarmos da nossa saúde emocional? O que é que vocês acham que é o benefício de nós termos uma mente emocionalmente saudável? Para a gente conseguir executar as tarefas mínimas do dia a dia com prazer, sentir prazer em viver e alcançar as metas da gente com melhor qualidade. Perfeito. Então a gente consegue ter melhores atitudes e consegue ter melhores resultados na nossa vida pessoal e profissional também. Né? Então isso também funciona para os nossos relacionamentos, quando a gente está bem emocionalmente, a gente consegue lidar melhor com as situações do dia a dia, consegue se relacionar melhor com a família, com as pessoas do nosso trabalho. Então só tem benefícios a gente conseguir cultivar cada vez mais a nossa saúde emocional. Apesar que existe todos os dias, se não todos os dias, mas quase todos os dias, ladrões da nossa saúde emocional. Geralmente acontece sempre situações que deixam a gente estressada, desanimada, cansado, com raiva. Isso aí acontece sempre, não é? Ou no trabalho de vocês não acontece isso? Acontece situações contrárias. É o que mais acontece. Então, por isso que nós precisamos encontrar coisas que nós possamos fazer para que a gente consiga recuperar essa saúde e não se deixar desanimar, cair com essas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. E aí eu queria sugerir algumas coisas aqui para vocês. Que ter uma saúde emocional não significa que a gente nunca vá se estressar, nunca vá sentir uma raivazinha. Todas as emoções, elas são necessárias, todas as emoções elas são importantes. Por exemplo, um sentimento de raiva quando é para proteger o seu filho de alguma coisa, de alguma ameaça, sua mãe, sei lá. Você está vendo que está sendo injustiçado, um pouquinho de raiva, que você consiga controlar e não dure muito tempo, ela é válida para lhe proteger e proteger os seus. O medo, naquela dosezinha, para evitar que você morra, também é necessário. Então, todas as emoções são importantes. Até a tristeza. A tristeza ela tem sua importância, porque a tristeza faz com que a gente pare e comece a pensar no que aconteceu e possa ser utilizado isso de forma inteligente para a gente pensar o que vai fazer com essa situação. Porque quando a gente está alegre, a gente está de boa, a gente está pulando, a gente está animado, a gente está vivendo. A gente não para muito para refletir na vida quando a gente está muito alegre, a gente está elétrico. Aí quando a gente fica decepcionado, triste com alguma coisa, a gente para e fica ali, matutando. Só que a gente tem que saber utilizar isso de forma inteligente, pensando o que é que a gente pode fazer com aquela situação. Então, todas as emoções, elas têm sua importância. Agora, a diferença que vai acontecer entre as emoções que consideramos positivas e as emoções que consideramos negativas é como a gente administra elas. Se eu passo uma coisa, eu ficar um dia triste, é normal, é humano isso. Agora, eu passar o ano todo assim, tem até uma música que fala sobre isso. Você fique triste por um dia, mas não o ano inteiro, que é do Frejá, né? Então, ou seja, a emoção ela pode vir, mas que a gente não seja escravo dela, a gente não seja escravo das emoções de alerta, das emoções que consideramos negativas, mas que a gente consiga ter um padrão de vida que a gente administre de uma maneira que a gente sinta mais alegria a maior parte do tempo e quando acontecem situações que roubem essa alegria, que roubem esse estado que consideramos de equilíbrio, que isso não dure tanto tempo, que eu tenha essa capacidade de poder superar mais rapidamente. E aí justamente ele vai falar dessa capacidade que nós temos, que é a resiliência. A diferença não é em eu ficar estressado ou ficar preocupado, não, mas o quanto tempo eu vou permanecer assim. Um momento, uma horinha que você fica estressado, não é problema. O problema é quando esse estresse ele se torna crônico. E aí, quanto mais ele vai demorando, quanto mais ele vai ficando em você, isso vai começando a destruir suas células, né, as defesas das suas células, vem o adoecimento. Então, o segredo da inteligência emocional é você conseguir lidar com suas emoções que você lida com uma situação que te estressa, que te preocupa, que entristece, mas você consegue se recuperar em um tempo mais curto, num tempo mais rápido, não prejudicando assim sua saúde de forma geral. E aí vem a questão da capacidade de resiliência.
Vocês entendem o que é resiliência? Que é essa capacidade de se recuperar, essa capacidade de, mesmo diante das situações mais adversas, nós conseguirmos lidar com isso, resolver sem se desesperar, sem perder o controle sobre as nossas emoções e poder seguir adiante e conseguir resolver, parar, ser racional e poder resolver aquilo ali. Eu preciso desenvolver um estado emocional que me torne capaz de agir de forma mais racional para resolver aquilo ali e buscar emoções que sejam construtivas. Então, eu não gosto de dizer emoção positiva e emoção negativa. Eu gosto de dizer emoção construtiva, ou emoção favorável, agradável e emoções de alerta. E aí ela vem para alertar, para dizer que alguma coisa está errada, mas eu preciso utilizar as emoções agradáveis, as emoções de força, que venham te ajudar a resolver aquilo ali. Eu estou lendo um livro muito legal que é chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E uma coisa que ele fala, se você quiser convencer uma pessoa, não vai ser através da crítica, não vai ser através da ofensa. Eu preciso saber, primeiro, entender a outra pessoa, baixar o tom de voz, mostrar que eu tenho empatia com essa pessoa e aí conversar de uma forma amena para que aí, quando ela vê que eu estou sendo tranquilo, que eu estou entendendo o ponto de vista dela, ela vai se desarmar mais e vai conseguir conversar comigo de uma forma mais construtiva. Porque senão fica só aquele ataque verbal e ninguém ganha nada com isso. E a gente acha que deu melhor fora e saiu ganhando da discussão, que nada, não serviu de nada aquilo ali, né? Então, assim, a resiliência é muito importante no nosso processo. Lembrando que resiliência não é você agir de forma simplesmente racional, não tem como a gente ser só racional. Quem aqui se acha mais racional, mais emoção? Quem se acha mais emoção do que razão? Pura emoção, né? Mas certo. O que é que acontece? Nós temos os dois. Nós temos a emoção e nós temos a razão. Só que às vezes acontece uma briga, a gente acha que os dois são inimigos. Ou eu sou emocional ou eu sou racional. Não, podemos equilibrar esses dois. O que é que acontece? A emoção faz com que você perceba o mundo, com que você deseje aquilo que é importante para você. Ele te movimenta, a emoção te motiva, através das emoções que a gente sente motivação. E a razão vai dizer o que é que eu preciso fazer para conquistar aquilo que a minha emoção está pedindo. Né? E até para resolver as questões difíceis, a emoção sente, a emoção se chateia, e aí a razão tem que ser utilizada para pensar o que é que eu posso fazer para poder resolver esse negócio que está me chateando, que está me estressando. Então a emoção e a razão têm que andar em parceria para que a gente consiga caminhar com a vida. Então a emoção faz com que você sinta, com que você se motive, com que ela te gere ali aquela... Como é que eu posso dizer? A emoção vai fazer com que você sinta um incômodo, muitas vezes, e a razão ela vai planejar, vai ser estratégica para ver como é que você se resolve. Ou como é que você vai se movimentar, agir para que você realize aquilo que você sonha, que você deseja. Então, gente, para vocês saberem bem como é que está a sua média no seu equilíbrio emocional, vamos apontar aqui 8 habilidades que você precisa ter para ter inteligência emocional. Querem saber? Se liga aí. Exatamente. Tem dia que não funciona, é verdade. Não pode ser todos os dias. Mas tem aquele dia que você está com a macaca e o negócio não vai, né? Então é melhor ficar quietinha ali, não falar muito. E aí por isso que é importante o autoconhecimento. Primeira coisa, uma habilidade para que a gente tenha equilíbrio emocional. É pensar positivamente. É como está a qualidade dos seus pensamentos. E nós podemos administrar os nossos pensamentos. O que a gente não pode é ficar sem pensar. É impossível a gente não pensar. Se eu disser agora, não pense no elefante rosa. Não pense. Não pense no elefante rosa. Já um pouquinho, Exato. A gente pensa. E se a gente disser eu não vou pensar nisso, aí é que a gente pensa. Mas como é que a gente pode administrar de forma correta? É substituir aquilo que não é saudável para nós, aqueles pensamentos que vocês percebem, que levam você para a depressão, para a tristeza, para o estresse, para tudo que é ruim, tenta substituir esse pensamento por outros que sejam mais produtivos. Então, por exemplo, diante do problema, diante da dificuldade, ao invés de pensar assim, meu Deus do céu, eu não mereço isso, por que é que isso está acontecendo comigo? Ao invés de ficar se lamentando e pensando isso, substitui. Pensa assim, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? E foque no que está nas suas mãos. Muitas vezes a gente se desespera, adoece, porque a gente fica se concentrando naquilo que não depende de nós. Aquilo que não depende de nós, a gente não pode estar nem pensando nisso. A gente tem que pensar no que depende de nós, aquilo que está
suas mãos elas alcançam aquilo que você pode fazer para mudar na sua vida, para ter uma vida com mais qualidade, mais felicidade, mais sucesso, mais harmonia, o que é que depende de você? E o que depende de você, faça alguma coisa em relação a isso. Porque a gente fica pensando naquilo que não pode. Eu não posso controlar o clima, a gente não pode controlar o tempo. Eu queria hoje tomar um banho de piscina e tarará, mas está chovendo e tal, certo. Então o clima você não pode alterar. Então, mas o que é que está nas suas mãos que você pode fazer que vai te ajudar a ter mais harmonia? Então, muitas vezes, já me peguei muitas vezes perdendo tempo pensando em coisas que não dependiam de mim. E isso não produziu nada. Pense no que depende de você, para que você faça a diferença. Então, ao invés de pensar, ó vida, ó céus, minha vida é tão triste, tudo de errado acontece comigo, eu pensar, certo, o que é que eu posso fazer? Pensar assim, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Seja aí, e vem a questão da autorresponsabilidade, de eu ser autônoma na minha própria vida, não ficar vítima das situações. Outra habilidade da competência, para ter competência e equilíbrio emocional, é o vocabulário emocional, como você se comunica. Como você se comunica com você mesmo e como você se comunica com as pessoas que estão perto de você. E isso vai fazer a maior diferença. Então, por exemplo, chegar no ambiente, dar um bom dia, ter palavras mais positivas, não ficar ali só reclamando da vida. Parece a fila INSS, fica falando doença, de problema. Mas eu percebo que tem muita gente saudável, novo, que se posiciona dessa mesma maneira. Toda situação só faz reclamar, só faz se lamentar e sempre utiliza esse discurso. Então fica complicado. Nem você está gerando saúde para você e você está contaminando o ambiente que está ali perto. Então a gente precisa ser luz onde a gente chega e isso começa pela nossa comunicação. Terceira habilidade, ser assertivo é você ser confiante, saber o que você quer e ser focado naquilo que você vai realizar. O autoconhecimento é muito importante, por isso que vocês vão adquirir esse livro hoje, só tem 2, viu? Mas aqui você vai se descobrir. Se a gente não tiver autoconhecimento, se a gente não se conhecer, a gente só vai ficar feito barata tonta na vida, sem saber o que é que faz, se está acertando, se está errando. É muito importante o autoconhecimento para que você defina o que é prioridade para você. Quando a gente define o que é prioridade e a gente toma as nossas atitudes, faz a nossa agenda baseada nas nossas prioridades, a gente tem uma sensação de mais produtividade e mais realização. Você já tiveram a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? Viver mais pelos outros do que por você? Já alguma vez na vida? Já tive esse momento. Eu já tive a sensação de que eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Não sabe o que está fazendo da minha vida, exatamente. E isso gera um desconforto, gera uma angústia, vai passando o tempo. E quando depois que a gente passa dos 35, Kelly, não sei se é o caso de Kelly, depois que a gente passa dos 35, começa a dar uma crise. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Vai passando assim, você, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Tem coisas que eu não realizei ainda. Então, assim, tudo isso começa a incomodar a cabeça da gente. E quando é que a gente acerta? Quando a gente se conhece, sabe quais são as nossas prioridades, o que é que de fato é importante para a gente, e a gente distribui o nosso tempo para isso. O nosso tempo, a gente, na prática, a gente oferece para aquilo que é prioridade para a gente. Eu queria fazer atividade física, mas eu não tenho tempo. Não, você não está dando prioridade para isso no momento. Se realmente isso fosse uma prioridade, você ia dar um jeito e iria fazer. É que nem adolescente, está apaixonado, tinha mil uma coisa para fazer, mas quer ver o crush? Vai. Dá um jeito, mas vai. O pai e a mãe proibiu, mas ele dá um jeito, mas consegue. Quando a gente, de fato, quer uma coisa, a gente move montanhas para poder ter aquilo que a gente quer. Então, o que é que nós estamos dando prioridade nesse momento? O que você tem hoje é resultado de prioridades que você foi dando ao longo dos anos. Se você não está satisfeito ainda, então reveja aí o que é que precisa modificar na tua agenda, na tua mente, na tua prioridade para que você acerte de fato e tenha essa realização. Porque é muito complicado a gente conseguir ter esse emocional bem harmônico se a gente não conseguir viver aquilo que a gente, de fato, o coração da gente está ali sonhando, né? Então fica muito complicado mesmo. Outra competência emocional, relacionamentos, são muito importantes. As boas convivências que nós temos. Existe uma coisa que derruba as nossas emoções, derruba o nosso emocional, o nosso equilíbrio emocional, são as relações tóxicas. São aquelas pessoas que chegam perto da gente, nos suga. Tem aquela pessoa assim, negativa.
Esponja que suga, né? Às vezes pode ser um companheiro, às vezes pode ser uma colega, uma amiga. Tem umas certas amigas que podem ser amizades tóxicas também. E qual é a característica da amizade tóxica? Você percebe que essa pessoa ela não fica feliz com o seu sucesso. Pior do que aquela pessoa que de repente você percebe que deseja o seu mal, é aquela pessoa que se incomoda com o seu sucesso. Se incomoda quando uma coisa boa acontece com você, essa pessoa ela coloca um defeitozinho, ou ela diz que você não vai conseguir mais além disso, ou acha que foi sorte, ou começa a tirar uma brincadeira. Então, isso você pode perceber. Relações tóxicas, elas nos prejudicam intensamente. E essas pessoas nos sugam de várias formas. Sugam a gente emocionalmente, sugam o nosso tempo, e aí fica bem complicado. Então, a gente precisa saber administrar com quem nós estamos nos relacionando. Tem uma frase que eu gosto sempre de dizer: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Ou seja, as 5 pessoas que você fica mais tempo, essas pessoas, nós absorvemos os pensamentos, as opiniões, até o corpo. Assim, tipo, por exemplo, você quer emagrecer e aí, como é que você vai emagrecer se as colegas do lado só chamam você para comer guloseima, gordura, pizza? Fica difícil, né? Então, tirar a Juliana, ela é culpada, Ela é culpada nesse processo. Ô, Juliana, faz isso não. Porque ela pode, tá? Ela pode, ela não tem problema, mas ela não entende que tem pessoas que têm uma facilidade a mais para ganhar uns quilinhos, Juliana. Entende? Então, assim, se você quer ter um padrão de vida melhor emocionalmente, você precisa estar ao lado de pessoas que estejam nesse padrão. Se você quer ser uma pessoa alegre, você fica só perto de pessoa triste, para baixo, aquela coisa ali, aquela nuvem negra, vai ser difícil você conseguir chegar lá. Então, escolha bem as 5 pessoas com quem você mais convive, né? Absorve, né, Kelly? Eu estou achando que tem umas coisas que eu estou falando que vocês estão assim se olhando, então, tá havendo uma conexão, acho que eu estou tocando na ferida aqui. Certo? Agora não adianta ouvir e não fazer nada não, gente. Se movimente para o negócio andar, viu? Para o negócio melhorar. Outra habilidade que a gente precisa para o nosso equilíbrio emocional é perdoar. Eu sei, essa é uma das mais difíceis, mas perdoar é muito importante. Às vezes a gente fica com essa resistência para não perdoar por conta do que outras pessoas fizeram conosco, a mágoa, aquela coisa endurecida. Mas quando nós não perdoamos, quem está se prejudicando não é aquela pessoa que a gente magoou. Somos... Perdoa. Mas veja aí. Perdoar tem a ver com a questão do que você sente. Não tem a ver como você... É lógico que vai interferir como você age com a pessoa. Você não vai ficar agressiva, aquela coisa toda. Agora, uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer e outra coisa é confiar de novo. Né? Porque esquecer, você não vai esquecer... não, esquecer é impulsão. Se tivesse um botãozinho aí, delete, nós não temos. Então, a gente não esquece. Agora, você lembra, mas sem aquele rancor, sem aquela angústia, aquele peso. Você lembra ali e tal. E confiar já é outra coisa. Às vezes tem pessoas que, de repente, pisaram na bola por uma situação, mas, de repente, ela não era mau caráter, essa pessoa, e, de repente, pode ser digna de confiança novamente, mas outras não. Principalmente quando ela faz a segunda, a terceira, a quarta vez, não é digno de confiança. Então, aprenda a lição. Aí é bom realmente não esquecer, porque aí você vê que não vai poder confiar novamente nessa pessoa. Mas você não vai ficar com aquele mal-estar, aquele rancor. E aí que isso só faz com que sugue cada vez mais as nossas energias. E essa energia sendo sugada, a gente não consegue viver com leveza, isso prejudica a nossa produtividade, prejudica o nosso sono. E aí é muito ruim. Então, a gente precisa exercitar. Eu creio muito em Deus, e assim, quando às vezes eu tenho dificuldade com uma pessoa, eu peço a Ele para Ele me ajudar. E outra coisa é não se abater, que vem a questão da resiliência que nós falamos anteriormente. Vem a pancada, a gente desvia ali, desvia de outra e vai seguindo. E aprendendo com as lições que a gente vivencia para não estar passando pelos mesmos problemas sempre.